Toda honra, toda glória. Glória a Deus. Depois de Lucas. Glória a Deus. João, versículo 17, capítulo 1. Está falando. Quem é Tarek? Arielle. Hora de brincar não. Saquete. Amém? A oração intercessora de Jesus. E Jesus falou assim: levantou-se meus olhos ao céu e disse: Pai, chegará a hora glorificada a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos e quantos lhe for dada. E a vida eterna está quem conheça a ti só, por o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, que enviaste e glorificais a terra, tendo consumido a obra que me deste fazer, e a glorificai o meu tu, Pai, junto a ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifeste o teu nome ao homem, que o mundo lhe deste era teus e dos montes. Guardai a tua palavra, e agora te conheci, que tudo quanto me deste proverti de ti, porque lhe dei a palavra que tu me deste a ele, e receberá de ti verdadeiramente conhecedor que sairá de ti, e crê que nele enviaste. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eu também quero agradecer aqui pela minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus, agradecer aqui o pastor Edmilson, sua família, em nome do Senhor Jesus. Quero também agradecer os irmãos que vieram comparecer no culto, e os irmãos também que não puderam estar aqui, mas estão ouvindo a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém e graças a Deus. Amém. Aleluia, Deus. Saquete. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, eu preciso. Vamos também chamar aqui o nosso irmão Diácono Oscar, um pouco. Aleluia. Senhor, glória a Deus. Eita, Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus aqui com a oportunidade de estar aqui falando para os irmãos. Amém. A irmã Vitória sempre pergunta, né? Quem está feliz hoje aqui? Glória a Deus. Todo mundo deve estar feliz por estar na casa de Deus, porque está recebendo bênçãos e glórias, né? Amém. E eu queria passar uma mensagem que os irmãos leem muito, né? Que se encontra em Gênesis, capítulo 3. Eu queria ler o versículo 17. Vamos ler o 14 e o 17. Tá? Capítulo 3. É o primeiro livro, as primeiras páginas de Gênesis. Primeiro livro. Então, vocês vão contando. O primeiro livro é as primeiras páginas, a terceira página pode ser, ou a segunda. Capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 14. 3. Capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 14.
Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e a és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Vamos agora, a gente leu 14, né? O que o Senhor disse à serpente. Vamos ver o que o Senhor disse a Adão, no 17. E Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, e durante os dias da tua vida. Isso durante os dias da tua vida. Então, irmãos, a gente tem que se preocupar muito, para quem tem filhos, a não amaldiçoar os seus filhos, a não jogar uma palavra de maldição. E aqui Deus, Ele mostrou, né, o seu amor para com a humanidade. O que Ele fez com a serpente? Amaldiçoou a serpente. E Adão? Será que amaldiçoou Adão? Vamos analisar a palavra de Deus. Em 17 diz assim: e disse Adão: visto que mandastes, viste que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita seja a terra. Ou seja, Deus passou a maldição para quem? Para a terra. Ele não amaldiçoou seu Adão, né? É verdade. Seu filho, não amaldiçoou Adão. A serpente sim, ele amaldiçoou, mas ele não chegou a amaldiçoar a humanidade. Por quê? Veja o plano de Deus. Ele não amaldiçoou o ser humano, porque um dia ia nascer um ser humano capaz de salvar todos. E este que nasceu foi quem? Jesus. Esse é o plano de salvação de Deus. É por isso que a Bíblia é perfeita. A gente pode ler ela várias e várias e várias vezes, mas se a gente atentar os nossos olhos à palavra de Deus, a gente consegue ver todos os dias, né? Porque essa palavra aqui ela vai durar para sempre. Diz a palavra de Deus que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não vão de passar. Então, a palavra de Deus é perfeita. Aqui, ele já estava pensando no ser humano, já com amor. Não amaldiçoarei Adão, não amaldiçoarei a humanidade, amaldiçoarei a terra, porque há de nascer um que vai salvar. Por isso Deus não amaldiçoou Adão. Então não amaldiçoe seus filhos, não amaldiçoe seu pai, sua mãe, seus netos, sobrinho, irmãos. Não amaldiçoe, porque nem Deus mesmo amaldiçoou. Amém? Amém. Quando o irmão falou assim, eu estava observando as palavras do irmão, que aquela mulher chegou com aquele perfume caríssimo e derramou aos pés de Jesus. Se a gente fosse levar para os dias de hoje, eu queria que os irmãos aprendessem hoje, né? O que é um denário? Um denário é como se fosse uma diária hoje. Quanto é que é uma diária hoje? Uma diária de pedreiro está o quê? R$100, irmão? 140. Então, aquele vaso de alabastro era 300 denários. Multiplica 300 vezes 100. Dá quanto? Né? 300 vezes 100. Dá 30 mil. Dá para comprar um carro. Então, aquele perfume lá valia 30 mil hoje em dia. Aproximadamente, ou mais. E o alabastro, diferente do barro, é uma pedra que tem que ser modelada. Ela não é barro. O vaso de barro, a pessoa faz, né? Pega ali aquele, como é o nome, irmão? Né? Barro, né? Aquele barro ali, tem um nome específico do barro, só que eu me esqueci. E vai modelando. Já o alabastro não, é uma pedra que você tem que modelar ela por fora e por dentro para poder fazer o vaso. Quando quebra, não tem conserto.
Então por isso que o alabastro era muito caro também. Mas aquela mulher já estava dando a alguém que é dono de toda a riqueza, né? Então, e já era também o propósito de Deus. É por isso que eu digo, a palavra de Deus é perfeita. Se vocês quiserem uma coisa, ver algo perfeito, abram a Bíblia e leia. Esta é a perfeição, porque vem de Deus que é perfeito. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa faculdade. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E é verdade, como o irmão falou aqui, explicou, né? E aquele perfume era tão caro, mas para aquela mulher não, né, nem importa, ela nem observou o valor daquele perfume. Ela presenteou, para ela Jesus era mais caro do que aquele perfume. Até mesmo Jesus disse, ela não, nem todas as vezes, né? Ela teve a chance, vamos ter, né? Porque Jesus já estava falando sobre a morte dele e a ressurreição. Essa mulher está aproveitando a oportunidade, né? Nós já estamos 300 diárias. Pois é. Ela não vai mais ter outra oportunidade como essa aqui mais, né? Então nós hoje, nós estamos aproveitando a nossa oportunidade hoje. Quem sabe que amanhã nós não vamos ter mais essa oportunidade de estar aqui falando de Jesus, né? É tão prazeroso, maravilhoso falar de Jesus, né? Louvar um louvor. Então, adorar o Senhor Jesus é um privilégio, né? É uma oportunidade que Deus dá. E aquela mulher estava dando aquela oportunidade que ela nunca mais ia ter aquela oportunidade quando chegasse lá do céu, né? Então ela aproveitou para adorar o Senhor e ela adorou com aquele perfume caríssimo, lavando, ungindo ele com aquele óleo também de nardo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos louvar também, então a Maria Vitória vai estar louvando. Bendito seja o nome do Senhor. E depois as crianças também vão louvar, amém? Amém. Ela está comportada hoje. Cadê a outra? Não? Foi a agitação da dela e a boa. Toda a igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz essa noite fala glória a Deus. Eu queria chamar o irmão Márcio para estar aqui comigo, me ajudando a louvar comigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e eu dar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado, sempre obediente. Mas todo dia o pecado vem, Me chama, todo dia as propostas vêm. me chama, Todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor,
Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu, eu sou abençoado, obediente. Mas todo dia o pecado vem, Me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama. todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo A vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. A graça pode dar um jeito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Daniel. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? É forte os irmãos louvaram ali. Deu certo o louvor, né? Os dois juntos em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos louvar com as crianças, né? Devagar, devagar, vamos comportar. Não precisa correr não, amém? Tá comportadinho. Eu vou ajeitar já as crianças para louvar. Tá. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Conte com Enterogermina, um único Pai Santo, Pai. que restabelece e equilibra Em o nome de Jesus emocional. Cristo. Aleluia, Deus. Isso aqui, né? Eu quero esse daí, gente. Eu quero esse daí. Deixa eu cortar. Sem deixar. Não importa falar, Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo em casa. Me falaram que o Senhor pode ajudá-la. Se não fosse pedir muito, Jesus, passa na minha casa. Passa na minha casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Vai, liga,
Senhor. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos louvar o louvor das ofertas em nome de Jesus. Depois nós vamos estar trazendo a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Vamos louvar esse louvor. E os irmãos vão ofertar na casa do Senhor. As crianças passam com a saga para a oferta. Coração, porque sempre sou fiel. Eu peço a boca do leão. Na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou. Onde tu estás, também estou. Não disse eu, ai muito já. Perdi, perdida e fui já. Perdi com fé e com fervor. Encarei o Consolador. Que tem a fé de Abraão. O mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme coração precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou. Onde tu estás, também estou. Não disse eu, ai muito já. Perdi, perdida e se lá. Perdi com fé e com fervor. Pois darei o Consolador. Em terremoto me apoio.
casa de meu pai. Sou eu aquele, o grande eu sou. Onde tu estás, eu também estou. Então disse eu, ai, muito já. Rede perdida e sido não. Rede com fé e com fervor. Eu vos darei o Consolador. Aleluia, Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus e vamos orar pelas ofertas em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloca a sua mão santa para cá. Vamos dar graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Senhor, nós agradecemos, Pai, que o Senhor continua abençoando cada irmão, para que, meu Pai, que a tua igreja venha ser uma igreja abençoada, que o Senhor possa derramar as bênçãos do céu sobre a vida de cada um deles. E nós te agradecemos, Pai, por cada bênção que entrou em tua casa, que o Senhor possa multiplicar, e te damos graça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e a igreja diga amém. Amém? Amém. Vamos para a palavra de Deus. Nós lemos lá no livro de Marcos. Vamos continuar lendo em Marcos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós falamos sobre a mulher. Aleluia. Jesus foi ungido, né, por ela. Mas nós vamos continuar lendo. Nós vamos continuar lendo em Marcos capítulo 14. Vamos continuar lendo o versículo 12. Vamos falar de Jesus. Versículo 12. O capítulo 14 de Marcos. Diz assim o versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, como tradicionalmente se sacrificava um cordeiro pascual, e os discípulos de Jesus consultaram Jesus dizendo: onde desejais que vamos e façamos preparativo para a ceia, para cear a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, João e Pedro, e instruiu-lhe dizendo: ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. E seguiu e disse ao proprietário da casa, ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre deseja saber onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com o meu discípulo. E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado, pronto. Ali fez os preparativos. Fizeram os preparativos. Partiram, pois, os discípulos chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhe havia predito. E ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, chegou Jesus com seus 12
enquanto estava ceando, reclinando à mesa, Jesus lhe revelou: com toda certeza vos afirmo que um entre vós, este que come comigo, me trairá. Aleluia, Deus. E eles ficaram contestando-lhe, afirmava que não seria eu, mas asseverou-lhe Jesus, um dos 12, que comer comigo da mesmo prato, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, feliz daquele que é traído pelo Filho do Homem. Melhor foram jamais havido nascido. Enquanto Jesus ceava, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e o serviu os seus discípulos, declarando: tomai isto, é meu corpo. E em seguida tomou Jesus um cálice, deu graça e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então Jesus revelou: isto é meu sangue da aliança, a qual que é derramado para o bem de muitos. Com todas as certezas eu vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino do céu. Amém, igreja? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 25, que nós lemos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. E o 26. E depois de haveres contado, depois Jesus saiu daquele lugar cantando um salmo. Partiram para o Monte das Oliveiras. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? E ali Jesus saiu para o monte. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 12. Aqui Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Começa no versículo 12 a sua primeira ceia. Jesus aproveita ali, né, a celebração da Páscoa, a qual que em Jerusalém se reunia até 3 milhões de pessoas naquele lugar. Era um centro de Jerusalém, lá tinha um centro de adoração. De longe, irmão, quando as pessoas iam caminhando para lá, para aquela cidade, o prédio maior que tinha lá era a igreja, o templo. De longe as pessoas viam o templo, né? A igreja lá de Jerusalém era um centro de adoração. Era uma igreja bem grande, um espaço grande, morada, né? E naquela cidade
nesse período era um período de festa. Era um período de festa, estavam festejando, né, a Páscoa. A Páscoa já era uma tradição deles. Começou lá no tempo de Moisés, no deserto. Quando Moisés foi usado por Deus para falar para Faraó e para libertar aquele povo, os hebreus que estavam escravos, que Deus tinha mandado que ele viesse libertar, e o Faraó, né, endurecia o coração cada vez mais e não libertava aquele povo. Mas chegou um certo dia que Deus, né, enviou a praga da morte. O anjo da morte passou naquele lugar. E isso foi a última praga, né, que Deus enviou para aquele lugar. E o anjo do Senhor chegou naquele lugar e avisou para os hebreus. E disse: olha, vocês pegam um cordeiro, matam, tirem todo o seu sangue, né? E é por isso que nós crentes, nós servos de Deus, nós não comemos sangue de animal, né? E também não podemos matar um animal também. Não podemos matar um animal sufocado. Tem que cortar, né, o pescoço do animal para sangrar, para o sangue ser derramado na terra. Todo animal que você matar, você tem que sangrar ele, que é para o sangue descer. O sangue não pode ficar dentro do animal, ele tem que descer. E ali diz: pega o cordeiro, mata, tira o seu sangue, e vocês vão passar na obreira das portas das suas casas. No momento que a praga da morte passar, a morte não vai tocar em vocês e nenhum dos seus filhos. E vocês vão pegar a carne do cordeiro e vão assar e comer assado com pão, né? E ali eles fizeram. Quando eles fizeram aquilo ali, aconteceu algo terrível naquele lugar, mas eles não foram atingidos. Quando o anjo da morte passou, quando a morte passou naquele lugar, tocou naqueles, dos filhos do Egito, né? Todos os filhos dele morreram, né? Mas os filhos dos hebreus escapou. Então o Faraó, ele soltou aquele povo, liberou aquele povo que fosse cultuar a Deus no deserto, e assim eles foram por Moisés. Então esse aqui foi a primeira. Quando eles chegaram no deserto, a Bíblia diz que eles pegaram, né, a erva amarga, e todos os anos eles pegavam essa erva amarga e matavam um cordeiro, e ali eles começaram a celebrar a primeira festa. Acontecia grande festa naquele lugar, irmão. E ali a erva amarga, para eles lembrar da amargura que eles passaram lá no Egito, e para nunca mais voltar, né, para o mundo de pecado, para o Egito. Toda vez que eles celebravam a ceia, a Páscoa, era a morte de um cordeiro, matavam um cordeiro para celebrar aquela Páscoa. E ali era uma festa que eles faziam, né? Eles lembrando o dia que eles foram libertos da escravidão, do pecado lá no Egito. Então Jesus aproveitou, né, essa ocasião, né, que eram um cordeiro, os cordeiros eram tradicionalmente sacrificados, né, no dia anterior ao primeiro dia da festa dos pães sem fermento, ou seja, no dia, né, no dia 14 de Nissan, que é o mês
que corresponde o mês de abril, né? Que lá nas escrituras, louvado seja o nome do Senhor, os estudiosos, e hoje essa tradição vem se acompanhando até o dia de hoje, né? Era o mês de abril, quando ele celebrava a Páscoa, e ali o cordeiro tinha de ser sacrificado, e tinha que ser à tarde, ao pôr do sol, tardezinha, por volta das 3 horas da tarde, né? Eles sacrificavam o cordeiro e ali comia em grupo, pelo menos de 10 pessoas. Formavam um grupo de 10 e 10 pessoas, né? Que ali, louvado seja o nome do Senhor, eles se ajuntavam entre eles para comer, né? Ali o sacrifício. E vai ser, irmão, e domingo, né? A gente estamos comprando aí. Estamos comprando não, vamos fazer, né? Não é só comprando. E vai ser também no mesmo horário que aconteceu aqui, né? Não era à noite, mas era à tarde, né? Era o dia todo. Ali tinha dança, tinha música, louvor a Deus. Então, domingo a gente está querendo fazer, né? Uma ceia lá no Tobato Neto, uma ceia. Como é que vai ser a nossa ceia lá, né? Por que a gente vai botar para lá? Aqui a gente vai trazer para cá também, quando a gente estiver ali no lugar ali. Porque lá tem um espaço maior, né? E lá já tem uma mesa grande. E a ceia que a gente quer fazer lá é só de fruta, verdura. É fruta, né? Verdura não, fruta, né? Só fruta, né? Suco, pão, né? A gente vai. Lá tem uma mesa lá, os irmãos chegou a ver aquela mesa lá. A gente vai ajeitar aquela mesa e encher de fruta. E a ceia vai ser para todos ali que estiver ali naquele lugar. Vai ser a primeira ceia nossa ali, pascual, da Páscoa. E aqui a Bíblia diz que a ceia que eles faziam aqui era por volta das 3 da tarde. E encerravam, sabe que hora? No pôr do sol. Que hora que o sol se põe? Às 6 horas da tarde. Por quê? Porque quando o sol se põe, já finaliza um dia, né? E começa um novo dia. Para nós, para o homem aqui da terra, o dia começa, que hora começa? Meia-noite, né? Encerra meia-noite, né? E começa meia-noite, um novo dia, né? Mas isso foi coisa do homem. Foi o homem que abreviou o dia, né? Por quê? Porque o homem queria trabalhar mais, né? Queria trabalhar mais, e ali ele foi e abreviou o dia. Mas na Bíblia fala que o dia, né, finaliza às 6 da tarde. Então a gente vai pela Bíblia, né? Nós vamos pela Bíblia. Nós não vamos pelo homem, pela Bíblia, não é isso? Então hoje é o que? Agora nesse momento, pela Bíblia. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado, né? Não, hoje é sexta. Não, eu estou falando pela Bíblia. Hoje é sábado. Vocês não entenderam o que eu falei? Aqui na Bíblia o dia se encerra no pôr do sol. Finaliza 6 da tarde, finalizou o dia e começou um novo dia. Entendeu? Quando chega no pôr do sol, o dia finaliza e começa um novo dia. 6 da tarde. Mas por que hoje é meia-noite? Então hoje já é sábado. Hoje é sábado. Pela Bíblia hoje é sábado. A gente vai pela Bíblia. Então por que é meia-noite? Não está no calendário, no relógio meia-noite. É porque o relógio muda meia-noite, um dia, né? É porque foi o homem que abreviou. O homem foi que abreviou o dia, né? Não está na Bíblia, né?
Porque o homem quis aumentar o dia por causa do trabalho, né? Para trabalhar mais. Mas a Bíblia diz que é o pôr do sol. Então lá também vai ser, antes do sol se pôr, né? A gente vai estar encerrando lá a nossa ceia. Vai ser à tarde, começa 4 da tarde. Aqui começou 3, mas lá não vamos começar 4. Quando é 6 horas a gente está já orando para encerrar. E ali, né, celebrando já servindo os irmãos com a ceia lá. Em nome de Jesus. Então, aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ao pôr do sol e até a meia-noite, né? A festa deles encerrava meia-noite, né? Louvado seja o nome do Senhor. Era do pôr do sol das 6 da tarde, né, até a meia-noite. Era de 3 até as 6 e das 6 até meia-noite. Assim ele celebrava, né? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. E naquela cidade, irmão, naquele lugar, né, em Jerusalém, como estava tendo festa naquele lugar, o que era de costume? Os moradores daquela cidade, os que moravam naquele lugar, aqueles que tinham uma casa grande, todos eles tinham casa grande naquele lugar. Quando era nesse tempo, é como fazer uma comparação, é como que uma cidade está em festa, e naquela cidade, naquele lugar ali, né, as pessoas têm de costume de fazer casa de aluguel para alugar para aquelas pessoas que vêm, né, de fora, as pessoas que vêm para festejar ali, né, naquele lugar, fazer aquelas festas ali, e aí já tem aquelas casas para alugar, né, aquelas kitnetes para aquelas pessoas que vêm de fora. Mas aqui em Jerusalém era diferente. Aqui não era para alugar. Aqui, os donos da casa, eles eram de costume fazer, sabe o quê? Preparar um espaço, uma sala. Eles preparavam ali aquela sala, deixavam bem enfeitado, bem bonito, uma mesa bem preparado, né? Eles eram de costume para quem? Para alguém que viesse, né, de outro lugar para fazer uma ceia, né? Aqui na Bíblia diz que era de 10 em 10 pessoas, eles formavam um grupo de 10 em 10 pessoas. E ali eles procuravam uma casa, um espaço para eles fazerem a ceia deles. Mas o grupo de Jesus era 12, com Jesus 13. Por isso que Jesus mandou, disse assim: vocês vão lá na cidade, e lá vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão de água. E aquele homem, provavelmente ele não tinha mulher, porque ele estava carregando água, né? Estava com um cântaro de água. E ali vocês vão falar para o dono da casa onde que fica o local que vai preparar a ceia. Glória a Deus. E assim eles foram encontrar esse homem. Jesus enviou 2. Vamos ler o versículo 13. Arielle. O versículo 13. Vai se sentar. Aleluia. Amém? Vamos ler o 13. Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, instruindo-lhe, e disse: ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Aquele homem parece que já estava esperando. Um homem carregando um pote de água, né? Tem uma Bíblia que fala pote. Um pote de água, né? Então,
poderia ser conhecido facilmente, né? Porque Jesus deu a instrução para ele, né? O Jesus disse: vai vir um homem carregando um pote de água, né? De encontro com vocês. E era fácil de conhecer. Por que era fácil de conhecer? Né? Porque naquela cidade, quem carregava pote de água eram as mulheres. Então era fácil de conhecer que o homem, porque, né, não ia ter outro homem se não fosse esse que Jesus tinha falado, né? Bendito seja o nome do Senhor. Era fácil de conhecer esse homem. Aleluia, Deus. E era por volta das 3 da tarde, né? E ali um homem carregando um pote de água. Poderia ser facilmente conhecido na cidade, pois naquela época na região apenas as mulheres transportavam água, né? Dessa maneira. Então Pedro e João foram correndo por Jesus para ir, né, ao encontro previsto. Aleluia, Deus. Vou ler o versículo 14. E seguiu dizendo ao proprietário da casa: onde ele entrar, que o mestre deseja saber aonde está a minha sala de jantar, aonde que cearei a Páscoa com meu discípulo. Aleluia, Deus. Era outro costume judaico na época da Páscoa em Jerusalém. Era de cedro, uma grande sala. Era um salão de hóspede. Ou um cenáculo, como diz a Bíblia, uma Bíblia. E ali estava disponível imediatamente para quem? Para os peregrinos daquela cidade, as pessoas que estavam visitando aquela cidade, para que pudesse cear a Páscoa com seu grupo, né? E o grupo de Jesus era um grupo de como foi falado, de 13 pessoas, né? De 13 pessoas, de 12, né? Que era ele, os 12 discípulos e ele, 13. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 16. E partiram, pois, os discípulos, chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhe havia predito. E ali prepararam a Páscoa. Uma grande casa, né? Eles, aquele homem, levaram eles, né? Grande casa. Judaica sempre tinha o seu cenáculo amplo, bem ventilado, a sala no primeiro andar, cujo acesso, lembrando, né, se dava por meio de uma escada externa. E ali, em geral, os preparativos para a ceia de Páscoa incluía um cordeiro pascual.
lembrando o sangue que protegia os filhos de Israel do anjo da morte lá no Egito. E os pão esmo, isto é, sem fermento, como sinal de urgência, rapidez, ou na saída do Egito. Uma água saguada, uma recordação do pranto, né, derramado no Egito. Nas águas do Mar Vermelho, ervas amargas, em memória de amargura passada na escravidão. Uma sopa de fruta, como lembrança da obrigação de produzir tijolos. 4 copos de vinho, recordando as 4 promessas. Está lá no Êxodo capítulo 6, versículo 6 e 7. Então eles tinham esse costume, né, de comer pão sem fermento, 4 copos de vinho e também um cordeiro, né, para ser comido também na época de Páscoa. Esse grupo se for um grupo de 10 pessoas, né, eles